Olá, tudo bem, querido ouvinte, amigo? Este conjunto de estudos bíblicos sobre o livro dos Salmos, eu estou colocando no rádio aqui na minha cidade, mas também estou colocando na internet para pessoas que não poderão ou não terão como ouvir aqui no rádio, poderão acompanhar em qualquer lugar do planeta pela internet no YouTube. A minha página no YouTube é Sintonia da Vida, Reinaldo Sintonia da Vida. Você vai encontrar lá o estudo do livro dos Salmos. E nós estamos agora no capítulo 7. E o capítulo 7 é muito interessante, porque é um canto de Davi. Lembrando que Salmos são canções. Canções, como eu expliquei no programa anterior, eles usavam um instrumento para acompanhá-los. Se a música do instrumento ela tinha que estar harmoniosa ao conteúdo daquilo que o salmista, por isso que é chamado salmista, alguém que proclama uma oração em forma de música, isso é salmista. Então ele usava um instrumento para acompanhar a canção, mas a oração ela não era falada, ela era cantada de forma harmoniosa. E você vai encontrar a palavra selá. Selá é uma expressão um tanto quanto obscura, ainda nos dias tão iluminados como o nosso. A palavra selá parece que marca a mudança do tom, ou a mudança do acorde, ou então a alteração da nota musical. Se era uma expressão de louvor, então ficava num tom mais baixo. Se era uma expressão de tristeza, um som mais nostálgico. E assim, e se era uma expressão de alegria, então ficaria assim numa nota mais alta, festiva. Era uma arte, salmodiar é uma arte de uma cultura antiga, como a dos hebreus. Outros povos faziam isso também, mas como nós somos guiados e Deus se revela para nós por meio da cultura hebraica aqui do Antigo Testamento, nós fazemos uso do livro dos Salmos. E o capítulo 7 é uma situação bastante interessante, porque Davi ele vai entoar um cântico ao Senhor, reclamando de alguém que está perseguindo ele. Esse cara se chama Cushi. Esse Cushi é o que dá a entender, ele era meio que amigo de Saul. O rei Saul era o primeiro rei de Israel. E nessa situação aqui, Davi já estava ungido como sendo o próximo rei. Então, Davi estava vivendo uma situação bastante delicada, porque Deus havia escolhido Davi e rejeitado Saul como rei, mas quem estava sentado no trono era Saul e não Davi. E Saul, sabendo que Deus, através do profeta Samuel, tinha ungido a ele para substituí-lo, Saul começou a odiar e perseguir Davi. Agora a situação piora porque esse Cushi, que era meio que amigo do rei Saul, ele percebe que Saul não gosta de Davi, e como ele não gosta também, ele começa a fazer a cabeça de Saul para que Saul o mate. E Saul fala para ele, então vai lá e mata, porque já que você não gosta e eu não gosto de Davi, então vai lá e mata ele de uma vez. E você sabe, os reis naquela época, eles tinham assim a palavra de um deus, né? Se ele falava mata, o cara mata. E Davi está reclamando. Davi está cantando uma reclamação para Deus, dizendo que ele está numa situação de angústia, porque ele está sendo perseguido sem ter culpa de nada, simplesmente porque Saul e por causa de Cushi, esses dois homens não gostam dele. Então ele começa no capítulo 7, verso 1, Senhor meu Deus, em ti me refugio. Refúgio era um lugar de esconder-se, em ti me escondo. Era um lugar de proteção também, em ti me protejo. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Salva-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre.
que é as características de um leão. Ao atacar uma pessoa, ele rasga a pele desse animal, rasga a pele dessa pessoa. Na região de Davi existiam leões, existiam ursos, leões, havia animais ferozes ali naquela região. E Davi está comparando a perseguição de Saul e de Cuxi contra ele como se fosse um leão que quer matá-lo. Senhor meu Deus, se eu fiz o que me culpam, olha só, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, há pecado, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Ele está falando, se eu fiz isto, se eu estou sendo objeto de uma justiça dos homens, porque eu pratiquei um mal contra algum deles, então, verso 5, persiga o inimigo a minha alma e me alcance, e me espizinhe no chão a minha vida, e arraste no pó a minha glória. Então ele está falando, se eu sou culpado, que eles me alcancem, que eles me matem, que eles façam justiça. Mas se isto que eles estão fazendo contra mim é só porque eles não gostam de mim, aí o que ele diz no verso 6? Levanta-te, Senhor. Na tua indignação mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Ou seja, faça justiça por mim. Se eu estou sendo injustiçado de algo que eu não cometi, de um erro que eu não pratiquei, e isso acontece em nossas vidas, não é um caso só de Davi, de 3.000, quase 4.000 anos atrás, mas é um caso porque muda o tempo, mas, sabe, o drama é o mesmo, a raça e a natureza humana é a mesma, existem pessoas que perseguem, que odeiam, pessoas cruéis, existem pessoas que acabam absorvendo uma antipatia gratuita de você. Você não fez nada contra ela, de repente ela começa a te perseguir, porque ela não gosta do jeito que você fala, de você sorrir, ela não gosta do seu comportamento, ela não gosta da maneira como você se veste, e de repente ela começa a fazer a cabeça das pessoas. Sabe, uma vez eu passei por uma situação semelhante dessa. Eu fui gerente de um posto de gasolina na cidade de Paulínia. Era um posto que ficava ali na estrada, perto da refinaria. Era um posto enorme, acredito que ainda existe esse posto lá. E só bitrens eram que praticamente iam abastecer lá. Bitrens são aqueles monstros daqueles caminhões que transportam combustível, etc. Então era um posto que entrava assim praticamente 50 mil reais por dia. Hoje o dono deste posto, ele me conheceu em Paulínia, dando um estudo bíblico lá uma vez, na casa de um amigo meu. Ele era gerente, ele era dono desse posto e ele terminou o estudo bíblico, ele já acompanhava um bom tempo ali. E ele veio falar comigo e falou, Reinaldo, eu gostaria que você trabalhasse para mim. Eu falei, eu trabalhar para você? Eu gostaria que se você está trabalhando, eu estava fazendo alguns bicos em São Paulo nessa época, então eu não tinha um serviço fixo, então eu fazia alguns bicos lá em São Paulo e final de semana eu ia lá para Paulínia dar estudo bíblico. E esse rapaz, dono da casa, acabou comentando com ele que eu estava fazendo bicos em São Paulo. E como nós já estávamos ali andando um tempo juntos, ele veio falar comigo, você não quer trabalhar para mim? Num posto que eu tenho ali na rodovia, e para mim, aí ele fez uma oferta para mim que para mim se tornou interessante. Só que daí ele colocou uma situação, porque você é uma pessoa de confiança, e o gerente que está trabalhando lá, ele está me roubando, e a gente sabe pela contabilidade da empresa, que todos os dias está sumindo o dinheiro do caixa, e a gente já descobriu que é esse gerente, e eu quero colocar você no lugar dele. Aí eu fiquei meio que tanto sentido, né? Fiquei movido pela situação dele, como pela própria situação que eu estava também precisando, e aceitei. E ele me colocou no posto lá no lugar do gerente. Só que o gerente tinha que ensinar todas as atividades, todas as
manhas, né, do caixa do posto, fechar o caixa, abrir caixa, controle de estoque, aquela coisa toda. Então, e outra, ele tinha que cumprir a tal do aviso prévio. Durante um mês que eu ocupei o lugar ali daquele cara, e aquele cara estava junto comigo, ele fez tudo que podia contra mim. E como ele já era um funcionário antigo, ele tinha a simpatia de outros funcionários. De modo que quando ele descobriu que eu estava lá para ocupar o lugar dele, ele começou a fazer a cabeça dos funcionários contra mim. Durante um mês ele envenenou todos os funcionários contra mim, a ponto assim de ficar uma situação quase que insustentável. Só melhorou quando venceu o aviso prévio dele, ele saiu. Aí as pessoas foram me conhecendo e perceberam que não era nada daquilo que ele estava falando. Mas como o pessoal tinha muita amizade com ele e eu não tinha essa amizade, porque eu não tinha tempo de trabalho ali, foi um mês assim terrível. Então, de repente você se torna alvo. Isso pode acontecer com você, ou pode estar acontecendo com você. Acontece isso em empresas, acontece em comércios, acontece em repartições públicas, entre funcionários públicos acontece isso. Acontece isso até na igreja, acontece isso na família. As pessoas, alguém acaba se tornando um inimigo de você por alguma razão que até você não conhece, não sabe. E Davi estava vivendo essa situação e ele colocou Deus. E uma coisa interessante do livro dos Salmos é que eles não entram na presença de Deus sem motivo. Você não vai encontrar um rei Davi, ou Davi, no caso aqui, ele não era rei ainda, ele era simplesmente um homem de batalha, ele fazia parte do exército de Saul, então ele não era rei ainda. Mas uma coisa interessante que dá para aprender com Davi é que ele coloca Deus nos problemas dele. A gente precisa aprender a fazer isso, porque Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi ele colocava Deus na vida dele, ele colocava Deus nos problemas dele. Se ele estava passando por uma perseguição, ele falava que a perseguição era contra Deus. Estavam perseguindo o escolhido de Deus, o ungido de Deus. Estavam perseguindo o justo de Deus, que no caso é ele. Como Cuxi influenciava Saul, que era o rei, Davi não tinha ninguém acima dele para influenciar e protegê-lo. Então o que ele fazia? Ele buscava Deus e colocava Deus, porque ele sabia que Deus estava acima de todas as pessoas, de todos os homens, de todos os poderes. Não é interessante você colocar Deus, envolver Deus nos teus problemas? Levanta-te, Senhor. Olha o verso 6, o que ele diz: levanta-te, Senhor. Na tua indignação mostra a tua grandeza. Porque quem estava indignado era Davi. Não era Deus, era Davi. Mas ele coloca Deus como sendo ele indignado. O Senhor está indignado contra isso. Mostra a tua grandeza, a fúria dos meus adversários. Desperta-me em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. Ou seja, reúna todas essas pessoas aí que estão se achando e mostra que o Senhor está acima de todas elas. Mostra o teu poder, a tua autoridade sobre elas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. O Senhor sabe que eu não fiz nada contra Saul e nem contra Cuxi. E na ocasião, teve ocasiões que Davi podia ter matado Saul, porque Saul estava dormindo, ou estava defecando numa caverna. Você já deve ter lido isso na Bíblia, dessa perseguição doida, cruel de Saul. E Saul entrou para dormir numa caverna. Teve outra ocasião que diz lá aliviar o estômago, aliviar a barriga, mas a gente sabe que ele entrou lá para defecar, né? E Davi viu isso e sabia que podia matá-lo dentro da caverna e não fez. Então Davi está falando: o Senhor sabe que eu não tenho nada contra eles, eu sou íntegro. Cesse a malícia dos ímpios, verso 9, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Percebe que ele
traz Deus para dentro da situação dele, você não vê as orações de Davi frias. Não é uma oração automática, não é uma oração rezada, sem coração. Todos os salmos de Davi têm um motivo, têm um conteúdo muito importante que ele leva diante de Deus. Ele aprendeu a colocar Deus e envolver Deus com os problemas dele, porque ele se sentia eleito, escolhido, amado por Deus. E de fato era. Tanto que era que Deus falou que ele era um homem segundo o seu coração. Davi, ele queria que o reino dele que ele ia assumir como rei de Israel, fosse o reino de Deus. Num certo sentido, ele estava fazendo o que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: venha o teu reino. Davi, ele queria ser como Deus, reinar de forma justa, de forma compassiva, de forma verdadeira, justa, benigna para o seu povo. E de fato foi. O rei Davi, o reino de Davi na época de Davi foi um dos melhores que existiram em Israel. E ele coloca Deus, aqui no verso 10 ele diz assim: Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é o justo juiz. Percebe como ele coloca Deus para julgar o caso dele? Ele não leva o caso dele num tribunal de justiça dos homens. Ele não leva para o fórum, ele não leva para o advogado. Ele fala que Deus é o juiz dele, Deus é o advogado dele. A gente não tem fé para isso, a gente fica buscando recursos nos homens e não coloca a nossa confiança em Deus como Davi colocava. Então ele coloca Deus, verso 12. No verso 11 ele diz uma coisa que interessante: Deus que sente indignação todos os dias. Está no verso 11 do capítulo 7, Deus que sente indignação todos os dias. Olha que interessante, Deus sente indignação. Do quê? De gente injusta, de gente cruel, de gente sanguinolenta, de gente maldosa, de gente violenta, de gente mentirosa. Deus sente indignação todos os dias de pessoas assim. Você acredita que Deus está ignorando os problemas do planeta? Não. O livro do Apocalipse está lá na Bíblia para você saber que Deus vai fazer justiça. E outra coisa que eu aprendo aqui com Davi é que existe sim gente ruim, existe sim gente cruel, existe gente impiedosa, existe gente maligna. Tem uma parábola de Jesus lá em Mateus que ele fala dos filhos do diabo. Existe sim nesse planeta. Nesse tempo de cultura woke, onde bandido, onde o coringa, o bandido, o cruel, o criminoso, ele é tido como vítima, tempos de cultura woke. A Bíblia não aceita a cultura woke. A Bíblia diz que existe sim gente com as mãos sujas de sangue, existe sim gente com a boca mentirosa, existe sim filhos do maligno, existe sim pessoas ruins, e contra essas pessoas é só Deus para nos defender dela, é só Deus para nos proteger de gente assim e nos ajudar e auxiliar contra pessoas assim. No final das contas, Davi fala aqui que esse tipo de gente será destruída por Deus. Olha o que diz aqui no verso 12. Se o homem não se converter, se esse tipo de gente não se converter, ou seja, se arrepender e mudar de coração diante de Deus, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco e flecha, colocou no ponto. Para ele mesmo já preparou instrumentos de morte. Deus vai matar estas pessoas. Deus preparou as suas setas inflamadas. Está no verso 13. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. O ímpio, que é esse tipo de gente maligna, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. Gente assim não prospera.
gente assim vai encontrar alguém pior do que ele. Você já percebeu que bandido tem vida curta? Eu não digo os bandidos de colarinho branco, esses daí terão um juízo muito pior de Deus na eternidade. Esses terá sim, esses bandidos de colarinho branco que usa a força, usa a justiça dos homens para se proteger da maldade que eles estão praticando. Eles usam o poder do Estado para se defender e se proteger e tem vida longa por causa disso. Você vê bandidos corruptos, o Brasil está cheio disso. Bandidos corruptos que vivem 70, 80, 90 anos e morrem. Esse tipo de gente vai ter uma justiça, uma punição. Não posso negar que existe a palavra inferno para esse tipo de gente, porque existe uma punição, um inferno, um juízo de Deus pós-morte. Eu sei que os espíritas não concordam comigo, eu sei que tem católicos que não concordam comigo, eu sei que tem evangélicos que não concordam comigo. Não concordo comigo, porque acredita que morreu, acabou, ou morreu, vai para um lugar melhor, ou então vai passar por um karma, ou vai passar por vários tratamentos, mas não juízo. Não, a Bíblia fala de juízo mesmo. Eles abrem uma profunda cova e caem nela. Está no verso 15. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira. Olha que expressão estranha, mioleira, é crânio. O que Davi está falando, que esse tipo de gente, ele está usando uma linguagem metafórica de um cara tá no chão e o inimigo pega uma pedra pesada e quebra a cabeça, esmaga o crânio. Davi está falando que Deus vai fazer isso com esse tipo de gente. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. A violência que ele praticou a vida toda vai ser a violência que Deus vai praticar contra ela em um único golpe, pegando uma pedra pesada e esmagando a cabeça desse maldoso, esse cruel, esse ímpio, esse violento, esse que não quer se converter a Deus. Eu, porém, verso 17... renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Ele está dizendo que como ele não segue esse caminho da desgraça, da destruição, da crueldade, da impiedade, da violência, da malícia, da morte, da maldade, da mentira, como ele não segue esse caminho, ele sabe que esse caminho é o caminho onde a pessoa vai se encontrar com Deus, com uma pedra para jogar na cabeça, esmagar o crânio dessas pessoas, que é uma linguagem metafórica da punição, do inferno isso aqui. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Para terminar, porque é o último verso, a gente precisa aprender a cantar e louvar a Deus quando nós estamos passando por qualquer tipo de problema. A música, o louvor, a gratidão, a canção, o salmo, as boas palavras não podem sair da nossa boca, mesmo quando estamos sendo perseguidos, injustiçados, caluniados, difamados. Quando estamos sendo destratados, nós precisamos aprender a louvar a Deus. Nas palavras de Spurgeon, ele fala que o diabo ele precisa se zangar conosco porque ele precisa ver que nada vai arrancar da nossa boca o louvor e a gratidão a Deus. Que Deus te abençoe você. Para você ter um coração convertido, é só Jesus que pode converter o teu coração. Jesus lá em João capítulo 3, ele fala para Nicodemo, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. O único meio de você poder ter um coração convertido é pelo poder do Espírito Santo. E se porventura alguém como Davi aqui está mencionando que é cruel, injusto, é maldoso, mentiroso, invejoso, caluniador, por acaso ligou o rádio ou então caiu na página da internet e está ouvindo isso, você tem esperança porque você pode se converter. E se converter é se arrepender dos seus pecados e pedir Jesus para te perdoar, porque ele morreu na cruz por gente assim também. Lá na cruz, Jesus Cristo salvou um bandido que estava com ele lá na cruz. E ele pode transformar qualquer pessoa que queira ser transformada. Sair do caminho da violência
da bandidagem, do tráfico, da mentira e se render ao Senhor Jesus. Você pode fazer isso. Então abra o teu coração agora e entregue o seu coração para Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Se você quiser mandar um pedido de oração, meu telefone é 15, né? O DDD é 15, é 98135 5035. 98135 5035, DDD 15, e a gente vai estar orando por você lá na nossa igreja, que será um prazer de colocar você em oração na nossa reunião de oração. Que Deus te abençoe. A gente volta, o próximo capítulo será o capítulo 8º. Tchau.